Vem cá jogar! Eu sou a Ká e o vídeo de hoje será bem diferente. Ele foi baseado no workshop que fiz para a GenCon, que é um evento internacional de jogos, mas que tem uma parte na língua portuguesa e que este ano aconteceu online. E para quem não teve a oportunidade de me acompanhar por lá, ou que ficou com saudades e quer ver novamente, resolvi postar o vídeo aqui. Olá, sejam muito bem-vindos. É com muito orgulho e alegria que estou aqui, participando da GenCon, para compartilhar com vocês um pouco do trabalho com jogos de tabuleiro que venho desenvolvendo nos últimos anos. Essa nossa oficina será dividida em duas partes. Na primeira, vou falar sobre a confecção dos jogos, quais materiais usar, como dividir a turma durante a confecção, trazendo sempre dicas do que deu certo comigo. Na segunda parte, trarei algumas sugestões de como explorar os jogos de tabuleiro, pensando principalmente na sala de aula, mas não me limitando apenas a ela. Você que está aqui comigo poderá também aproveitar essas dicas para se divertir em casa com as crianças e também com a criança que continua aí dentro de você. Mas antes de começar a oficina, vou contar um pouquinho sobre quem sou eu. Meu nome é Kátia Kuriansky, eu sou licenciada em matemática, fiz e continuo fazendo cursos de neurociências e tento aplicar os conhecimentos adquiridos no meu trabalho com os jogos. Meu contato com os jogos começou desde pequenina. Na casa dos meus pais, aos finais de semana, reunia os meus tios, meus primos, e olha que eu tenho muitos primos. E a gente passava horas jogando, e essa é uma lembrança deliciosa que tenho da minha infância. Por causa da matemática e também da minha carreira corporativa na área de TI, comecei a me interessar bastante por jogos abstratos e pesquisá-los na internet. Isso faz mais de 10 anos e desde então não parei. Muitos jogos eu comprei, mas a maioria eu faço em casa. Primeiro com papel e caneta para testar. E quando acho o jogo interessante, eu o confecciono em outros tipos de material para que fiquem mais atrativos e resistentes. Comecei então a dar oficinas e cursos de jogos de tabuleiro, e como meu acervo era muito grande, há 3 anos mais ou menos eu decidi criar um canal no YouTube chamado Vem Cá Jogar. E nele eu trago vídeos com diferentes tipos de jogos, e eu costumo falar que são jogos de todos os tempos, de todas as partes do mundo e para todas as idades. E é claro, a grande maioria dos jogos que trago no canal e que levo para as oficinas são jogos artesanais, confeccionados com materiais reciclados ou de fácil acesso. E com isso já podemos ir para a primeira parte dessa oficina. Há uma infinidade de jogos de tabuleiro e todo ano mais jogos são criados e muitos deles podem ser confeccionados de forma artesanal. O primeiro passo é escolher qual jogo ou quais jogos podem ser reproduzidos. E para isso, o ideal é que o professor tenha um bom repertório. Como é que ele consegue isso? Jogando, experimentando ou então até pesquisando. Tem alguns sites na internet, por exemplo, o Board Game Geek é um site internacional que tem um cadastro de milhares e milhares de jogos. Tudo em inglês, é claro. Mas aqui no Brasil a gente também tem o Ludopedia, que está em português e também tem muitos jogos. E é claro, não posso deixar de citar o canal Vem Cá Jogar, que já tem mais de 200 vídeos publicados. Com base no seu repertório, no seu conhecimento, o professor vai poder escolher quais jogos são mais adequados para a faixa etária que ele está trabalhando naquele momento. E de preferência, jogos que possam ser reproduzidos artesanalmente. Depois de escolher o jogo, é hora de escolher os materiais que serão utilizados para a construção do jogo. O ideal é que a gente use materiais reciclados ou coisas que a gente tem na escola ou em casa. Podemos, por exemplo, usar papelão, bandejinha de isopor, tampinhas de geleia, de leite, de suco, tampinhas em geral, retalhos de tecido, retalhos de feltro, barbante, fita, rolo de papel higiênico, rolo de papel toalha, argolas, botões, tintas e qualquer outro material que a gente tem em mãos. Eu vou mostrar aqui algumas fotos para poder exemplificar o uso desses materiais. Montei os slides da seguinte forma. Do lado esquerdo tem sempre uma foto do jogo original.
o qual é ou já foi comercializado e não necessariamente aqui no Brasil. Todos os jogos que selecionei aqui possuem vídeo com explicação das regras lá no canal Vem Cá Jogar. A imagem do lado direito é da minha versão caseira desse mesmo jogo. Esse primeiro é o Cabaleu. Ele é um jogo de agrupamento e retirada de peças. A movimentação é feita de acordo com a cor da peça. Eu precisava de peças que fossem empilhadas, mas que ao mesmo tempo não ficassem totalmente encobertas. Peguei então cápsulas de café, as pintei nas cores necessárias para jogar e por cima de cada uma delas colei um círculo recortado em papelão, o qual também foi pintado. Este é o jogo Ringo, um jogo de alinhamento de peças. Neste jogo temos dois tipos de peças em duas cores diferentes. Umas são argolas e para elas eu usei argolas plásticas de cortina, mas poderia ter usado também pulseirinhas infantis. Ou feito minhas próprias argolas recortadas do rolo de papel higiênico. E as outras peças devem encaixar dentro das argolas. Eu optei por usar tampinhas. Note que tanto as argolas como as tampinhas são da mesma cor, ou melhor, das duas mesmas cores escolhidas. O Abejita Zum Zum é um jogo infantil para o desenvolvimento da memória. No jogo original temos colmeias, abelhas e ursos. As abelhas ficam escondidas dentro das colmeias e os jogadores, ao pegarem uma cartinha, precisam encontrar qual a colmeia está escondendo a abelha. Aqui há também cartas de armadilha. Na minha versão caseira, eu troquei as abelhas por flores feitas em EVA, as colmeias por redomas feitas com tampas de suco e decoradas com EVA. E nas cartinhas de armadilha, ao invés de aparecer o urso, aparecem as estações da primavera e do outono. As cartinhas aqui também foram feitas em EVA. Nonaga é um jogo de tabuleiro móvel. As peças circulares da base saem de um lugar e vão para o outro, e as peças de cima percorrem um caminho sobre as peças base. O objetivo é ser o primeiro jogador a criar um padrão com suas 3 peças de movimentação. Para construir minha versão caseira, eu usei tampinhas de água na base. E para as peças que se movimentam, eu fiz bolotas de papel alumínio e depois pintei em 2 cores diferentes. Em Jardim do Mago, precisamos criar linhas ou colunas de peças da mesma cor. Mas, ao colocar uma nova peça no tabuleiro, todas as peças que já estavam nele e que ficaram adjacentes e ortogonais à nova peça, mudam de lado, trocando de cor. Para este jogo, eu precisava criar peças que fossem dupla face, uma cor de cada lado. Recortei então partes de uma caixa de ovos e pintei um lado de rosa e outro de amarelo. O tabuleiro foi feito de papel trançado. Coloquei 4 tiras na horizontal e 4 na vertical e fiz o entrelaçamento. Cada tira foi feita com uma folha de revista dobrada em 4 partes. Este aqui é o Aikershan, tem um nome bem complicado, né? O original é um lindo jogo de madeira, no qual as tiras centrais deslizam para os 2 lados. Os jogadores lançam os dados que determinam em quais casas do tabuleiro devem ser depositadas as pecinhas. O objetivo aqui é alinhar 5 casas com peças de sua cor. As minhas peças eu moldei com massa de biscuit. E para o tabuleiro eu recortei tiras de papelão e colei tampinhas para demarcar cada uma das casas. Gato Negro é mais um joguinho infantil. Nele, um dos jogadores faz o papel de um gato e os outros são os ratinhos. O gato, enquanto conta uma história que ele mesmo inventa, vai embaralhando as peças que estão tampando pequenos objetos. Lembra muito o jogo de colocar uma bolinha embaixo de um dos 3 copos, embaralhar os copos e os outros tentarem acertar em qual está a bolinha. Para este jogo, usei as cápsulas de café, que serão embaralhadas pelo gato. E elas escondem mini comidinhas, como por exemplo, uma fatia de pizza, um tomatinho, um pedaço de melancia. Todas as comidinhas e também os ratinhos foram modelados em massa de biscuit. E o último jogo que vou mostrar aqui é o Alcazar. Temos aqui 2 castelos que ficam nas quinas do tabuleiro. Os reis de cada castelo devem invadir o castelo adversário e, para isso, as portas, que são as barreiras no jogo, são giradas a cada jogada. Minha versão caseira foi feita com papelão e tecido. Recortei um quadrado para a base do tabuleiro e as casas foram feitas com quadrados menores, encapados com tecidos e depois coladas na base. E tanto os reis como as portas foram modelados em massa de biscuit. Esses eram os jogos que eu selecionei para mostrar aqui. E lá no canal tem muitos outros jogos além desses. A confecção do jogo na escola pode ser organizada de algumas formas, mas o principal aqui é que o aluno queira participar, pois na maioria das vezes, quando somos obrigados a realizar alguma tarefa, nos sentimos desmotivados, e o papel do professor é o de convencer o aluno.
E aqui pensando na palavra do latim, convincere ou convincere, eu não sei direito como fala, que significa vencer junto, vencer, vencer junto. Podemos fazer um trabalho individual com todos os alunos fazendo o mesmo jogo e no final pode até rolar um concurso, qual jogo está mais bonito, qual está mais criativo. Nessa opção, o aluno pode levar seu jogo para casa e depois jogar com sua família. Isso é bem importante, pois normalmente são os pais que ensinam os filhos, né? E dessa forma a criança vai estar levando o jogo e ensinando os pais as regras, ensinando-os a jogar. Mas pode ser também um trabalho em grupo, tipo 4 ou 5 alunos, todos os grupos fazendo o mesmo jogo, mas experimentando materiais diferentes na construção. E no final, todos esses jogos podem ficar na sala e sendo explorados durante o ano todo. E por último, também podemos trabalhar com grupos, mas cada grupo fazendo um jogo diferente. No final, a gente vai ter um mini acervo naquela sala de aula e os jogos podem ser trabalhados durante todo o ano. Se tivermos mais do que uma classe ainda fazendo jogos, a gente pode ter uma jogoteca na escola, não é sensacional isso? Durante a confecção do jogo, é possível trabalhar o planejamento do mesmo, como por exemplo, se escolhi que as peças serão de tampas grandes de suco, as casas do tabuleiro devem comportar essas peças, devem ser suficientemente grandes para que as peças se encaixem. A base do tabuleiro deve ser do tamanho que eu consiga colocar todas as casas necessárias do jogo. E conforme a escolha dos materiais, esse também pode ser um momento para a gente trabalhar o tema da sustentabilidade, usando sempre materiais reciclados. Além também do melhor aproveitamento do material. Por exemplo, eu tenho um papelão grande e quero recortar um quadradinho dele. Onde eu vou recortar? No canto ou lá no meio? Recorto no meio e jogo tudo fora? E com isso, mesmo as crianças pequenas já vão descobrindo como não desperdiçar materiais. Durante a construção, podemos também trabalhar com conceitos matemáticos. Por exemplo, se a casa do tabuleiro é quadrada, podemos falar de área e de perímetro. Se forem redondas, devemos utilizar o diâmetro para calcular o tamanho mínimo necessário para a base do tabuleiro. Se for triangular, por exemplo, um triângulo equilátero ou então hexagonal, podemos usar a parte de construção geométrica para desenhar o tabuleiro. E quanto às peças, elas podem ser planas ou tridimensionais. Uma discussão interessante a se fazer com as crianças é como podemos explorar os materiais para criar peças tridimensionais. No momento da construção, a gente pode fazer uma bagunça organizada. Por exemplo, cada criança tem a sua habilidade. Uma gosta de recortar e colar, a outra gosta de planejar, a outra gosta de fazer cálculos. Então a gente pode explorar essas habilidades natas de cada criança e cada um faz um pedacinho do projeto. Eu diria que essa é a fase de desenvolver a criatividade e testar dotes artísticos. E podemos também fazer um trabalho interdisciplinar, por exemplo, juntando a matemática, artes e também a língua portuguesa, principalmente por causa das regras. Escrever regras de forma clara é um desafio muito grande e tem muito trabalho que pode ser feito durante as aulas de português. Antes de irmos para a segunda parte, eu queria trazer uma ideia de como explorar a confecção de jogos nesse momento de distanciamento social e de aulas virtuais. Podemos pegar nosso tabuleiro e o converter em um jogo online. Para isso, podemos usar algum aplicativo para desenhar o tabuleiro e as peças, e em seguida levá-lo para uma lousa virtual. Vou dar aqui um exemplo. Esse aqui é o Jamboard, a lousa virtual do Google, e nela temos o jogo Goblet Gobblers, em sua versão infantil, e que comercialmente aqui no Brasil é chamada de nhaque-nhaque. Este é um jogo de alinhamento que tem como base nosso conhecido jogo da velha, porém aqui as peças maiores escondem as menores, e se sua memória falhar, você poderá sem querer, ao descobrir uma das peças, dar a vitória para o outro jogador. Tanto o tabuleiro quanto as peças desse jogo eu fiz no site canva.com. Mas poderia ter feito no PowerPoint, por exemplo, ou qualquer outro aplicativo que se esteja familiarizado. Depois do desenho do tabuleiro e das peças, eu abri o Jamboard e fiz como plano de fundo o tabuleiro desenhado e importei as figuras das peças.
Essa é uma atividade que pode ser desenvolvida pelos alunos, a qual vai exigir criatividade e um pouco de conhecimento tecnológico. Muitos jogos de tabuleiro podem ser desenvolvidos dessa forma e depois serem explorados nas aulas online. Acho que a gente pode ir para a segunda parte agora. Vou tentar trazer algumas sugestões de como trabalhar os jogos na sala de aula. Não vou me fixar em nenhum jogo, a ideia é que o que eu trouxer aqui possa ser aplicado em vários jogos, tá bom? Para mim aqui o mais importante é que a experiência do jogar seja prazerosa. Eu sei que o professor tem objetivos pedagógicos para cumprir e que podem ser utilizados através do jogo, mas para as crianças, para os alunos, o objetivo deles é jogar e se divertir. Só para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou dividir os jogos em competitivos e colaborativos, tá bom? Vou começar pelos competitivos e trazendo algumas estratégias para explorá-los. Mesmo que o jogo seja para 2 jogadores, a gente pode sempre colocar duplas ou até mesmo grupos. Com isso, podemos minimizar o impacto da perda, pois perder junto é menos doloroso do que perder sozinho, não é verdade? Podemos também dividir os alunos em grupos de 3. 2 jogam e o terceiro fica como juiz. E depois a gente faz o rodízio. Quem era juiz passa a jogar. Por que eu falo isso? Pois quando a gente está jogando, a gente fica numa tensão, pensando no qual o próximo lance, será que eu vou ganhar, se eu vou perder? A gente fica muito atento e concentrado. A gente está emocionalmente envolvido, é claro. E quando a gente está sendo juiz, a gente consegue enxergar as jogadas de uma forma bem diferente. Então, acho que essa é uma experiência bem bacana para testar na sala de aula. É legal também fazer algumas partidas que não valem nada, não importa quem ganha ou quem perde. O que o jogador tem que fazer é, a cada jogada, explicar por que quis jogar daquele jeito. Dessa forma, os alunos conseguem perceber qual é o pensamento estratégico dos outros e vai assimilando algumas coisas e criando o seu caminho. Além, é claro, de verbalizar, né? Quando você está só jogando, pensando nas jogadas, é bem diferente de você ter que explicar por que você pensou em jogar aquilo. Quando você achar que a turma está madura o suficiente, você pode promover campeonatos. Dessa forma, os alunos vão dar o seu melhor e neste momento também podemos aproveitar para reforçar o trabalho do respeito ao próximo. Ao ganhar, devemos comemorar, sim, é claro, porém sem humilhar o jogador que perdeu. E quanto aos jogos chamados de cooperativos ou de colaborativos, nestes a gente nem precisa se preocupar quem vai ganhar ou quem vai perder, porque na verdade o objetivo é único e todos ganham e saem comemorando, ou todos perdem e se consolam mutuamente. Ao meu ver, nesse tipo de jogo, o professor deve ficar sempre atento ao protagonismo de todos, pois é comum em jogos colaborativos terem tomadas de decisão e todos seguem aquela decisão. Então, temos que tomar cuidado para que o jogo não fique apenas entre 1 ou 2 alunos, que todos participem, tomem as decisões e exponham suas opiniões. Um assunto que deve ser evidenciado, independente do tipo de jogo, são as regras. E como já falei, inclusive o momento de escrevê-las, que devem ser claras para que todos entendam. Uma forma de explorar as regras é através da leitura e interpretação. Qualquer dúvida que surgir durante o jogo deve ser sanada apenas através da leitura das regras. E caso necessário, as regras devem ser corrigidas para incluir o que não ficou tão claro. A gente pode também, nesse momento de experimentação do jogar, trazer novos jogos que os alunos não conheçam. E ao invés de explicar as regras verbalmente, dar as regras para que eles possam ler, entender e sair jogando. Ou então, um grupo lê as regras e explica para os demais. E uma coisa que a gente tem que incentivar também bastante é a parte da modificação das regras, né? Então assim, a gente está jogando, experimentou, já jogou bastante o jogo e pode acontecer do aluno falar assim, professor, mas e se eu fizer assim? Mas e se o tabuleiro fosse dessa forma? Por exemplo, no jogo da velha, a gente tem o X e a bolinha. Um aluno pode falar assim, professor, e se a gente jogar de 3 X e bolinha e colocar também um triângulo, pode ser? Essa é uma parte bem importante a ser explorada. Então assim, quando surgir alguma coisa ou quando fizer uma atividade própria para alteração de regras, a ideia é sempre aceitar todas as propostas e testar. Durante o teste, o próprio aluno, a própria pessoa que deu a ideia vai perceber se foi uma coisa válida ou não, o que dá para melhorar ou se tem que descartar totalmente. Esse exercício é excelente. E é claro que quanto mais evoluído você estiver, quanto mais jogos você conhecer,
Quanto mais regras você conseguir modificar, vai chegar uma hora que você vai querer criar o seu próprio jogo. Então, de repente, se o professor trabalhar durante o ano todo com jogos, mais para os últimos meses ele consegue propor uma atividade de criar um novo jogo, com os elementos já conhecidos, com as mecânicas já conhecidas, propor um novo jogo, construí-lo e testá-lo. Esse novo jogo pode ser criado em grupo ou, o que eu acho mais bacana, com a sala inteira. Todos vão dando ideias e a gente vai montando um quebra-cabeça do jogo. No final, resume-se tudo e tenta jogar. Bom, eu acho que a maioria das coisas que eu coloquei aqui, tanto na confecção dos jogos, escolhas de material, planejamento, ou então na hora da experimentação do próprio jogar, são válidas para qualquer tipo de jogo. Em alguns a gente vai conseguir aplicar mais coisas, em outras não tanto. E conforme o professor vai aplicando jogos, ele vai tendo novas ideias, vai melhorando, é claro, né? A prática leva à perfeição. Então, o meu último recado, na verdade, é um que eu já dei antes, mas vou falar de novo. É: experimente muitos jogos. Joguem bastante. E o mais importante, divirtam-se. Muito obrigada por estar aqui com a gente.